calcular imposto de renda e declarar para a Receita Operação Day Trade com fundo imobiliário, no fundo imobiliário não faz a menor diferença ser day trade ou não, porque a alíquota é a mesma, é de 20%. Então é a mesma coisa. Apuração mensal, pagamento até o último dia útil do mês seguinte, DARF 6015, código da Receita zerado. É a mesma coisa. Tá? Não tem diferença, inclusive na hora de fazer a declaração, né, na declaração anual de ajuste, nem tem um campo para day trade de fundo imobiliário ou operação normal, tá? Tudo igual. O Guilherme está perguntando se pode compensar o prejuízo na venda de ações com lucro na venda de ETF de renda variável. Pode, Guilherme, pode. Agora, se esse ETF for o do IFIX, cuidado, tá? O que você pode compensar? Aquilo que a alíquota é igual. Então, se eu vender a classe de ativo é igual, a alíquota é igual. Se eu vender ações e ETF de ações, a alíquota é a mesma? Sim, é a mesma. Foi day trade em um, operação normal no outro? Não, foi a mesma operação, mesma alíquota. Então, beleza, você pode compensar uma coisa com a outra. O ETF do IFIX é renda variável, só que a XP, né, que criou o ETF, fala que a tributação é 20%. Então, se aquela alíquota é 20% e a de ação é 15%, então aí você não pode confundir uma coisa com a outra. Mas sendo a mesma alíquota, sim, pode fazer. Tinha uma pergunta antes de começar, que não deu tempo de eu responder, que era alguém falando assim, professor, e se eu tenho um baita de um prejuízo e eu vendo hoje e recompro amanhã? Tudo bem fazer isso? Cara, tudo bem fazer isso. O que você está fazendo? Realizando um prejuízo para que você possa compensar com lucros futuros. Então não é que eu queira vender o papel, mas eu tenho um prejuízo, eu acho que as coisas... É uma fase de mercado, o juro subiu, aquela coisa toda, meus fundos imobiliários desvalorizaram para caramba, tem uma posição minha lá caindo 20%, e que eu não vou vender, eu sei que tudo bem, que isso aí vai passar. Mas o fato é que tem um prejuízo lá que eu poderia vender, recomprar, para eu ficar com esse estoque de prejuízo, e quando eu tiver lucro no futuro com esse ou com qualquer outro fundo imobiliário, eu vou aproveitando esse estoque. Então não tem problema nenhum fazer isso, tá? Realizar um prejuízo para compensar com lucros futuros. Agora só entenda que você consegue diferir esse tributo, certo? Ele não vai sumir, porque digamos, você comprou a R$100 a cota, aí caiu para 80, você fala, vou vender, vou realizar esse prejuízo, amanhã eu recompro por 80, por 81, por 79, sei lá o que for. Tá, beleza. Quando você vender esse fundo por 110, por exemplo, você tem 30 de lucro agora para tributar. Né? Seu preço era 100, vendesse a 110 era 10 de lucro. Só que aí você vendeu a 80, recomprou 80 no dia seguinte. Se vender a 110, você tem 30 de lucro a tributar. Então não é que você vai fazer desaparecer imposto a pagar no futuro, mas você consegue diferir esse imposto para o futuro e vale a pena assim se você tiver tempo, disposição para fazer isso. Acho que funciona assim. Phineas Paper na turma do fundão, seja bem-vindo. O Ale mandando uma pergunta aqui, ó, o Moise não quis gravar sobre o fato relevante do Helg. Putz, fui eu que nem perguntei para ele, viu, Ale, porque o fundo tem menos de 10 mil cotistas, então não comentei do fato relevante. Posso falar a verdade, eu acho que eu nem li esse fato relevante, mas se acharem importante assim, eu posso falar com ele. Semana que vem a gente comenta. Mestre dos Magos aqui, ó, complementando que tem uma diferença de imposto de renda retido na fonte, que é o dedo duro. Pessoas que não declaram IRRF na seção de day trade de renda variável recebem cartas assustadoras da Receita Federal. Tem alguma carta da Receita que não seja assustadora, André? Qualquer coisa que a Receita manda é de arrepiar, né? O Valério está falando aqui, ó. Se o seu prejuízo for no XP Corporate Macaé, não recompre, realiza o prejuízo e não recompre o XPCM. Boa. Comentário do Marco Ramos.
Quando o fundo muda de nome, que tipo o que pode acontecer com o FEX, pode compensar o prejuízo, entendo que fica amarrado no CNPJ, certo? Talvez seja até por isso que o mestre dos magos teletransportou-se aqui para o Fatos Relevantes. Boa noite, tudo bom, André? Boa noite, tudo bom, Arthur? Tranquilo por aí? Tudo jóia. Fala, conta a verdade aí. Que você olhou e falou, cara, não consigo não falar. Preciso entrar para responder essa aí. Imposto da renda variável, ação com ETF. Sim. Discordo, mas depois, né? Uma coisa cada vez. Aproveitei, entrei até porque tá tranquilo também, né? Quando tem um monte de gente, deixa o Uhum. pessoal conversar à vontade aí. Bom, então vamos encarar essa aqui do FEX. Vai mudar o nome, que pode acontecer com o FEX? Pode compensar o prejuízo? Pode, né? Você tem cotas do FEX, ele vai, vamos considerar que ele vai virar BTCI, você vai passar a ter BTCI a um determinado custo de aquisição, que o material até mostra lá como chegar, vai depender da relação de troca, né? De cotas. Então segue a vida, você tem um, um histórico preservado, vamos dizer assim, porque você passa a ter cotas de um fundo novo, mas com um preço que condiz com o seu preço de aquisição do fundo anterior. Então, vida normal. Né? Sim. Se manter o CNPJ, a troca de nome é inerte para imposto, é completamente indiferente, é manter no CNPJ. E mesmo que troque o CNPJ, troca o CNPJ na base de custo. Então, o seu custo do fundo antigo seria, de algum jeito, transferido para o custo do fundo novo. Então, sim. Então, você falou que discorda da possibilidade de compensar ação com ETF. Eu vou te falar que eu aprendi isso da pior maneira possível. Eu tinha prejuízo de ações, tenho ainda, que eu carrego há uns bons anos. Vendi ETF com lucro e falei, não pode compensar uma coisa com outra. Fui lá, paguei imposto de renda. E aí eu descobri que podia. E aí joguei fora, né? Joguei fora. Enfim. Mas por que você discorda? Diga aí. Porque a isenção de ações é escrito em lei que é para ações. Não é uma coisa que a gente faz, é aproximado e tal, é regra da Receita, não. Isso é lei, né? Tudo que é isenção está na lei. E a lei é a ação. Não entra direito de preferência, não direito a bônus de subscrição, não entra cota de fundo imobiliário, não entra ETF, não entra nada. Uhum. É ação com ação ou ação. Por isso o argumento. Então, mas eu confundi, porque eu que entendi que a pergunta é a possibilidade de compensar lucro com um prejuízo do outro. Certo? Então, certo, mas, de novo, lucro e prejuízo de um com o outro. A gente não está falando do limite de 20 mil reais de isenção, isso não existe Sim, em ETF. estou falando de compensação, então. A compensação, ele também é um benefício tributário que também tem que estar previsto em lei. Por exemplo, lá na DIRP, você não tem espaço para ETF, tem lá na coluna de compensação? Não, Então, vai esse, tudo junto. esse é o problema. Né? Aquela coluna de compensação são coisas previstas em lei, né? Uhum. Claro que a gente faz umas arredondadas, mete um monte de coisa lá, né? Mas o que está ali é mais ou menos o que está previsto em lei. O que está ausente ali é quase provavelmente ausente de lei. Mas, enfim, o argumento é esse, a compensação. Eu tive essa discussão com o Nod esses dias. Eu posso compensar prejuízo de Fiagro com FII, por exemplo? Essa é uma dúvida que muita gente está tendo agora, né? Fiagro é quase a mesma lei, né? Está no mesmo número de lei. Mas a resposta é não. A previsão de compensação de FII está num artigo que não é citado na lista de artigos do Fiagro. Uhum. Então, não. Ainda que haja compensação de Fiagro com Fiagro, o Fiagro não diz que eu posso compensar com FII. Então, aí você vai para a prática, abre lá o programa da Receita, já desde do de 2022, é tudo junto. O que antes era operações com fundo imobiliário, é operações com fundo imobiliário e Fiagro. Então, ali, Sério? Já unificou? Já? Ó. já entra aí, entra aí. Então, empiricamente, eu digo que sim, você pode compensar um com o outro.
Nada impede de amanhã depois a própria Receita falar, então, fiz isso, mas não podia, eu vou te cobrar. Nada impede. Tá? Entendo o que você está falando, não está na lei, não está na lei, ou não está na norma da Receita. Mas empiricamente você vai ver que já tem. Mano, mas se tá. Não, acabei de abrir aqui, tá mesmo junto? Então, se tá no programa, tá valendo. Que se exploda a lei. Se a Receita falou que pode, pode. Né? Uai. Ela literalmente disse, coloque tudo junto, compensa, pelo amor de Deus, uai. Mas não, pela lei, não, eu abro a lei aqui agora para você para mostrar que não. Mas Não, que bom que sim, que a Receita disse que sim. Já tinham perguntado aí algumas semanas e eu tinha falado sim, pode, justamente com base nisso aí, de que o próprio programa da Receita já pôs tudo junto. O Jude Veras está dizendo aqui que ele é novo, que eu não entendi a sua pergunta, então fiz questão de colocar para que você escreva novamente. Até que valor tem imposto na venda de ação e fundo imobiliário? Fundo imobiliário, todo o valor, não tem nenhum limite de isenção. Vendeu o fundo imobiliário com lucro, tem que apurar o resultado, 15% de 20% de imposto de renda. Certo? 20% sobre o lucro. Isso em fundo imobiliário. Ações tem uma regra de isenção se você vender até 20 mil reais no mês. E a alíquota é de 15%. Tá? Então, essas são as diferenças. Em fundo imobiliário, qualquer lucro é tributado, não importa o montante da venda. Ok? Né? O fundo imobiliário é 20%, direito de subscrição é 15%, também sem isenção. Tem uns detalhezinhos aí, mas grosseiramente eu concordo. Só tem isenção em ações. E fundo imobiliário, o primeiro R$1 é tributado. Tem a complicação que o DARF você paga só R$10, né? É uma coisa que talvez a Receita, hoje em dia, que os custos de transação digital de DARF é muito mais reduzido, talvez até zerado, seria o caso de sumir com essa história do R$10 aí, que é uma complicaçãozinha do tempo que era processado em papel, essas coisas aí. Verdade. Podia, né, deixar pagar qualquer valor. Perguntas, participação no cara a cara, já pus o link no cara a cara. Ó, você, Jude Veras, que é novo por aqui, esse link que eu coloquei, vou colocar de novo. Se você quiser, você pode aparecer aqui junto com a gente, faz seu comentário, faz sua crítica ou faz sua pergunta. Abra a câmera aí e vem bater papo com todos nós. Você e os 328 que estão ao vivo agora nesse momento. Nossa, nada mal. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Eu ia até esperar você zerar as perguntas, né? Estava meio tranquilo, mas eu vi que estava parado e aproveitei entrar para conversar. Mas tem uma pergunta aí sobre o que acontece se você não preencher a ficha de day trade. Tem uma pergunta assim, essa eu tenho umas histórias um tanto antigas, mas talvez o antigo não seja tão válido, mas eu conheço pessoas que não preencheram a ficha de IRRF de day trade e receberam uns DARFs, os DARFs já vêm preenchidos da Receita que o pessoal apavorou na hora.